Vamos ler a thread da missão, que eu lembro que ontem no grupo o pessoal estava fazendo e eu não peguei ela até o fim. Vamos lá. Resposta oficial do Partido Missão ao Avisador-Geral da República, Fernando Moura Canin. Tomamos conhecimento das acusações feitas pelo senhor Fernando Moura, que levantam questionamentos sobre a gestão e o uso de recursos do nosso partido em formação. E aí, falando sério, eu acho que é uma excelente oportunidade, tá? O Nando Moura, ele permitiu, por exemplo, que várias perguntas que às vezes ficam esquecidas, às vezes é um haterzinho pequenininho que fala ali, às vezes é uma pessoa, um jornalista que pode pegar e um dia questionar, ele trouxe isso à tona muito antes de todo mundo e com todo esse ar de, eu tô putaço, isso é bom porque permite que a gente esclareça, inclusive a nossa militância fica mais munida de argumentos para esses ataques que vão aparecer, talvez não tão esdrúxulos quanto esse, mas vão aparecer. E mais do que isso, cara, o Renato falou uma coisa que é verdade. Ele falou, cara, eu nunca tive tanta visualização nos meus vídeos falando das minhas realizações. Por exemplo, quantos de vocês sabiam que o Renato foi o responsável por você não pagar a taxa de Uber? Você sabia disso? Sabia que passou um projeto na Câmara e foi sancionado pelo prefeito na época para que toda vez que você chamasse um Uber em São Paulo, você pagasse uma taxa? Você sabia disso? Aí o Renato entrou na justiça. O Renato foi lá, fez uma ação, ele sozinho, e ele travou isso para sempre. Ele nunca tinha tido a oportunidade de falar isso para tantas pessoas, até que o Nando Moura, né, xingasse ele, etc, etc. Então, muito bom. É importante esclarecer alguns pontos, dado que o objetivo do youtuber e guitarrista amador é confundir sua massa de seguidores em sua doida e fracassada cruzada para impedir o Partido Missão de ser montado, né? Porque o Nando... Dá um zoom, por favor, para a letra ficar maior. O Nando Moura realmente faz isso, cara. O que ele faz? Ele, de forma muito habilidosa, ele mistura as palavras, né? Pra dar um ar... Às vezes você vê um vídeo do Nando Moura, você nem entende muito o que ele falou, né? Tipo, se você só segue uma impressão, eu acho que o Nando Moura tá denunciando uns picaretas. Né? Só que quando você pega e esmiuça, você vai na minúcia, peraí, o que ele falou? Né? Vamos lá. Então, por exemplo, uma das coisas que ele fala muito, né, que ele tá falando agora, o tal do nepotismo. Vamos falar do nepotismo. Parece que o Nando Moura tá denunciando um esquema familiar aí. Nós vamos falar disso e você vai me falar se isso faz sentido. Então, vamos lá. Sua estratégia é simples, levanta ilações, conecta pontos sem relação, se faz de louco diante de processos complexos, como a coleta, apuração, envio, formação de lote, entrega e avaliação de fichas, e faz conjecturas futuras de maneira sinuosa para evitar processos, né, aos fatos. Então ele vai lá. 1. A principal acusação é grave. Ainda que o youtuber não seja direto para não perder processos, de maneira covarde, ele quer dizer que membros dos diretórios do partido participaram de campanhas para roubar dinheiro de fundo e desviar para a missão. Isso aqui é importante deixar claro. Quando você fala que uma pessoa tira dinheiro do fundo para outro fim, seja para você... sei lá, para você montar um partido, seja para você ir viajar, seja para você comprar um carro... Isso é um crime. Inclusive, o Fernando Collor de Mello, tá? Ele sofreu impeachment, tecnicamente, é claro que foi um processo político, etc, etc, mas tecnicamente por causa da Elba. Ele comprou uma Elba com sobra de campanha, isso não pode, tá? Isso é crime. Não é que, tô fazendo uma coisa imoral, tô fazendo uma coisa... Não, isso é crime. Então, se você sabe que uma pessoa está cometendo um crime e você quer impedir essa pessoa de cometer esse crime, o que você faz antes de mais nada? Você denuncia, você faz uma denúncia. Olha, eu estou fazendo uma denúncia. E qualquer pessoa pode fazer isso, qualquer pessoa. O irmão do Nando Moura, inclusive, que é xará do meu irmão, chama Gustavo, inclusive, parece com ele. Ele é advogado. Você pode redigir uma denúncia e entregar ao Ministério Público. Olha, eu acho que o Partido Missão está roubando dinheiro do fundo. Então tá bom. Então vai lá e faz a denúncia, né? Se ele acredita nisso, recomendamos que ele denuncie todos as autoridades competentes. Por que não faz isso? Se é um dos roubos mais estúpidos da história. E a missão mereceria deixar de existir apenas por ser composta de gente muito burra. Vamos explicar a tese dele que aí você vê. 3. A missão possui até agora 130 membros dirigentes. Deixa um pouquinho, Ana. Os 37 citados por ele, remunerados por seus trabalhos em campanhas, utilizando ou não recursos públicos, não realizaram repasses ao partido durante ou após o período eleitoral. Isso é comprovado pelo partido à Receita Federal. Deixa eu te falar uma coisa. Todas as doações do Missão, todas as doações, todas, elas são feitas através... são feitas oficialmente. E todos os gastos da missão são feitos oficialmente. Ou seja, o que a missão teve de gasto até agora? Vou dar um exemplo. Você é um coletor. Você coletou uma ficha lá.
Olha, quanto a missão falou que ia pagar para vocês? Falou que ia me pagar R$2,50, depois R$2,75 por essa ficha. A missão vai lá e paga você. Isso não é deixa eu tirar da minha carteira aqui, o dinheiro. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Você faz tudo por dentro e tudo é declarado. Você imagina, cara, num processo de formação de um partido, quantas lupas não tem de todos os seus oponentes, de todo o sistema judiciário, de todo o sistema eleitoral do Brasil para pegar um errinho desse. Se eu, Arthur, tirar da minha carteira aqui, tô dando quanto você pagou? R$3, tô aqui R$3, dessa ficha, já dá problema. Então, tudo, absolutamente tudo que entrou na conta do partido e saiu da conta do partido foi absolutamente transparente, oficial, foi por dentro e está tudo certo. E essa prestação de contas é pública, qualquer pessoa pode acessar. Você vai lá e se você tem dúvida em alguma coisa, você pode, de acordo com a lei de acesso à informação, solicitar. Tipo, olha, tem uma informação que eu não gostei aqui, eu não entendi. Você faz uma solicitação formal e, de acordo com a lei de acesso à informação, você vai ser informado aquilo, tá? Vamos lá. O guitarrista amador de heavy metal não possui nenhuma prova que sustente o que diz, restando a ele o papel ridículo de imputar crime de maneira sinuosa a pessoas honestas que põem a cara a tapa debaixo de chuva e sol para montar esse partido. Ele alega também que o partido é composto de familiares, portanto nepotista, enquanto ignora os demais membros em mais de 10 estados, ocupando cargos de direção da missão, são centenas de pessoas convenientemente ignoradas pelo metaleiro. Em primeiro lugar, antes de mais nada, eu acho que em algum momento eles falaram isso, né? Mas vamos lá. Vamos ler que aí vai chegar nessa parte. Vamos lá. Ressaltamos que nenhum membro do partido Missão é remunerado por suas funções gerenciais ou administrativas, dado que o partido sequer foi finalizado. E mais, quando pronto, também não terá acesso ao fundo partidário, algo ignorado pelo roqueiro de Imbu. 7. Ele alega nepotismo ao afirmar que 5 familiares e líderes da missão também fazem parte desse corpo de 130 pessoas. Primeiramente, não há existência legal de crime de nepotismo quando relacionado a membros dos partidos políticos. Ele mente quando usa o termo. Vamos entender aqui. O Nando Moura ele tem uma tese. A tese dele é o seguinte. O Arthur e o Renan estão montando um partido para que ele e a família dele mamem no fundo eleitoral. E no fundo partidário. Essa é a tese do Nando. Para comprovar isso, ele pega uma lista de dirigentes do partido, de 130 pessoas, que essa lista ela pode variar, tá? Ao longo do tempo ela pode aumentar, pode diminuir, enfim. E dessas 130 pessoas, ele cita quantas pessoas? Ele cita 5 familiares. Então, vamos supor que eu quero montar um partido para mamar no fundo eleitoral. Eu preciso preencher 130 cargos. Aí dos 130 cargos, eu coloco 5 membros, que são da minha família ou da família do Renan, para mamar no fundo eleitoral. Você concorda que isso não faz o menor sentido? Ou eu, sei lá, tô louco? Se eu quero mamar no fundo eleitoral e eu quero, então, me aproveitar disso e fazer falcatrua, como é que eu coloco nos 130 cargos somente 5 pessoas que são da família? E lembrando, esses cargos são espalhados por todos os estados do Brasil, em vários estados do Brasil, de acordo com o que a lei manda. De acordo com o que a lei manda. Aí eu pergunto pra você, como que a gente vai fazer para que isso dê certo? Como que a gente vai fazer para que isso dê certo? Então, numericamente, isso já não faz sentido. Só que existe mais um ponto que para mim é o ponto central. Eu não sei se você sabe, se eu, por exemplo, indicar o meu irmão para trabalhar no meu gabinete, vamos supor que eu estou no meu gabinete, e eu indico o meu irmão para trabalhar lá. Isso se chama nepotismo. É contra a lei. Você faz uma denúncia e esse cargo cai. O cara perde o emprego, porque você não pode colocar uma pessoa da sua família no seu gabinete. Aí normalmente se faz um negócio chamado nepotismo cruzado. O que é o nepotismo cruzado? Então eu chego para um deputado amigo meu, falo, é o seguinte, eu não posso empregar meu irmão, mas você pode. E você não pode empregar o seu irmão, mas eu posso. Vamos cruzar? Você contrata o meu irmão e eu contrato o seu irmão? Beleza. Isso é nepotismo cruzado. Isso também é tipificado criminalmente. Nunca ninguém do MBL fez isso. Vocês podem procurar, etc. Tal. Isso nunca aconteceu. Mas, olha só que coisa interessante. Dentro de uma organização partidária que tem um CNPJ e é uma fundação privada, você sabia que o partido é privado? É uma instituição que tem função, né, ou almeja ocupar espaço público, mas é de fim privado. Você sabia que não existe nepotismo? Você sabia que não existe? Eu vou te dizer, não é isso que aconteceu, mas se dos 130 membros, os 130 fossem meus irmãos, vamos supor que eu tivesse 129 irmãos.
Aí eu fizesse e colocasse todos os meus irmãos no partido. Você sabia que isso não teria nenhum problema? Então, para começo de conversa, para começar a conversa, ele nos acusa de um crime que é impossível de ser feito, porque não é crime. É como se eu tivesse, sei lá, É como se no MBL eu chamasse, sei lá, a minha esposa para trabalhar aqui. Ah, depois não, o MBL é uma organização privada. O partido é a mesma coisa. Ah, eu não gosto disso. Beleza, você tem toda a liberdade de falar não quero apoiar, não gosto. Ok, mas isso não é crime, cara. E mais, as pessoas que foram escolhidas para fazer parte desses cargos de dirigência, que não são remunerados, é importante deixar claro, ninguém ganha um centavo. Essas pessoas são fundamentais para a missão. Um dos casos que ele citou, acho que foi o próprio pai do Renan, né? Cara, como é que você ousa citar o pai do Renan, mano? Que você já atacou ele tantas e tantas e tantas vezes, cara. O pai do Renan, de graça, já ajudou tanto, mas tanto a missão, cara. E consultoria jurídica, já ajudou com contato que ele tem em outros estados. Porque o pai do Renan é diferente de você, ele saiu de casa, ele construiu coisas, ele trabalhou, ele conhece pessoas, ele tem street smart, que chama, ele sabe como é que as coisas funcionam. Então você ter um cara desse próximo é fundamental para você não tomar golpe, para você fazer as coisas direito. Então sim, cara, o pai do Renan está na estrutura. Faz todo sentido. Que surpresa. Você queria que colocasse quem, Nando Moura? Você queria que colocasse o teu irmão? Ó, nós estamos fazendo um partido aqui... A gente tá se fudendo aqui pra tentar, pra conseguir, não sei o que lá. Ah, precisa de um dirigente. Pega o irmão do Nando Moura, vai, pra ele achar que é legal isso daqui. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Como estamos de audiência e like? 10 mil pessoas ao vivo e 4.800 É bot, likes. isso é Não real? É real, é orgânico. Ó, o meu coração bate por vocês. Eu amo vocês. Eu vou pedir pra você, dê o like na live, cara. Se inscrevam no canal. E se inscreva, aproveitar que tá audiência boa, se inscreva no canal, dê like na live e se inscreva no canal. É importante você dê o like aí, velho. Dê o like aí pra provar que você não é robô. Beleza? Vamos lá. Você imagina um desse no celular do Pim, devolva o celular? Verdade. Vai, voltando pro assunto. Onde eu parei? No 8. Ele alega nepotismo ao afirmar... Esse aqui você já... Tá, já foi. Então vamos lá. 8. Essas pessoas atuam politicamente junto ao grupo fundador da missão, participando de atividades organizacionais em termos estaduais e nacionais. Os citados por ele, e em especial, foram fundamentais na atuação jurídica e na captação de recursos. Né? Desce um pouquinho mais. O youtuber se faz de louco e ignora que Arthur Duval não dispõe de direitos políticos sequer para figurar como fundador do partido. Isso aí é o seguinte, parece que ele pegou um trecho de um vídeo meu, sei lá, acho que da semana passada, retrasada, onde ele fala que eu vou ser... Como é que ele fala? Eu vou ser imperador, vou ser alguma coisa do partido. Ele falou, cara, eu nem tô no partido. Eu não tenho nem direito político para estar. Aí ele usa isso como argumento para falar outra coisa, né? Mas enfim. O youtuber se faz de louco e ignora que Arthur Duval não dispõe de direitos políticos sequer para figurar como fundador do partido. Quanto mais para virar um imperador. Também não sabe que Arthur é um dos maiores doadores do partido, conforme informado a Receita. Isso é outra coisa importante de deixar claro. Quando a gente fala assim, ó, eu captei recurso do João. Não é que o João veio aqui no MBL com um pacotinho marrom, sabe? Um pacotinho de dinheiro, igual o saquinho de padaria. E aí ele viu que ninguém estava olhando e ele entregou um bolo de dinheiro. Não, cara, todas as doações ao partido, todas, elas têm de ser oficiais, elas têm de ser por dentro. Todo o dinheiro que eu coloquei por dentro. Eu peguei o meu dinheiro, presta atenção, Nando Moura, isso é de forma oficial, eu oficialmente, tá? Eu peguei o meu dinheiro. E eu doei para o Partido Missão. Por quê? Porque eu acredito nessa porra. Você pode achar o que você quiser disso. É burrice, é um idiota. Porque diferente de você, Nando, que você falou, né? O meu áudio era uma zoeira, né? Falando que elas são fáceis porque elas são pobres, né? Falando das meninas gatas lá, do leste europeu, etc, etc. Você falou isso com outras palavras. Aquele teu vídeo onde você fala assim, o Brasil é uma merda mesmo, eu vendo desesperança e eu sou o cara que eu vendo lenço pra você chorar. Eu sou o contrário, Nando. Você é um cara muito inteligente, você é um cara muito esperto. Você é um mestre do capitalismo. Você vê que as pessoas estão desgraçadas, sem esperança. Você vende de cartola, né? Cursos para elas. O Brasil não tem mais saída, então aprenda a ser um capitalista. Aprenda aqui como sair do Brasil. O Brasil tá uma merda, hein? Beleza. E você fala abertamente, eu vendo lenço pro cara chorar. E você ganha dinheiro com isso. Eu sou burro, Nando Moura. Eu faço o contrário. Eu pego o meu dinheiro, tá? Pego o meu dinheiro e dou pra missão, velho. Eu sou o contrário.
né? Eu acredito nisso tanto que eu ponho a minha grana. Mas enfim, né? Aguardamos o retorno dos direitos políticos do Arthur para que dispute eleições sob nossa bandeira. Quanto à acusação de acúmulo de poder, ele cita que o presidente Renan teria direito a 3 votos em votações. Isso aqui, cara, para começar é o seguinte, se o Renan tivesse direito a 3 votos, ele já seria o cara mais burro do mundo. Porque se você tem ali, vamos dar um exemplo, 130 dirigentes, o Renan poderia ter 130 votos. Se fosse o caso. Mas o cara é tão burro que ele nem leu o estatuto. Mesmo que tivesse o que o próprio estatuto contradiz, isso não significaria nem perto da metade necessária para conseguir vencer qualquer decisão. Só que independente disso, o Renan não tem os 3. Ele não leu o estatuto. Isso não existe, cara. Mas mesmo que ele tivesse, estou fazendo uma importante denúncia, tá? O Renan vai ter 3 votos. E daí? Eu vou dizer uma coisa pra você, cara, tá? Vamos supor que eu quisesse montar o partido e o partido vai chamar assim: Partido da República do Arthur. PRA. Partido da República do Arthur. Você sabe o que eu poderia fazer isso? Sabe o que eu posso fazer isso? E as pessoas seriam livres pra querer me apoiar ou não? Eu não entendo, cara, né? Vamos lá, 12. O youtuber se mostra chocado que o Renan é presidente de honra da missão. Renan é o criador do partido e trabalhou todos os dias dos últimos anos para sua fundação. É idealizador do Livro Amarelo e mobilizador dos nossos times de coleta. É mais que legítimo para ocupar a posição, dado que foi eleito de maneira unânime por mais de 100 pessoas no ato de fundação do partido. Mas eu vou além. Esquece o Partido Missão. Esquece o Partido Missão. Que o Partido Missão, ele é a ponta do iceberg das coisas que o Renan construiu. Quando você chega no MBL e você conversa com as pessoas, você não tem aquela relação mercantil com a figura do Renan. Não existe um negócio assim, o Renan, ele me paga e logo eu preciso obedecer, mas eu odeio o Renan, eu não gosto das coisas dele, meu chefe é foda, não é isso que acontece. Geralmente, a saga da pessoa no MBL é assim. A pessoa se apaixona pelo grupo, entende o que o grupo está fazendo, começa a acompanhar, questiona tudo, entende que o grupo passa pela sua peneira de critérios, aprende com o grupo, se engrandece com o grupo, aí ele fala assim, eu quero entender ainda mais sobre esse grupo. Aí ele se aproxima. Quando ele se aproxima, ele entende mais da organização do grupo. Então ele entende o grupo mediaticamente, gosta, se apaixona, entra, aprende, Aí ele passa para a camada mais interna da cebola. Ele fala, deixa eu entender como é que funciona a organização do grupo. Quando ele chega e entende a organização do grupo, ele entende as diferentes personalidades. Por exemplo, um cara que se aproxima do MBL começa a entender a genialidade do Riso. Né? O Riso é um cara que ele não aparece muito. O Riso não é um porta-voz. Né? As pessoas do MBL conhecem o Riso. Mas se você sair na rua e perguntar, você conhece o MBL? Conhece. Conhece o Kim? Conhece. Conhece o Arthur? Conhece. Você conhece o Riso? Não. O Riso foi basicamente o criador do sistema memístico do MBL. Tá lá em 2016, quando você viu os memes mais criativos, mais eficientes, tudo isso é a genialidade do Riso antes de aparecer agora a inteligência artificial, antes de aparecer esse monte de páginas de meme. O Riso criou uma tendência nacional de criação de memes, eu não tô brincando. O Riso, ele é um cara que, dentro das capacidades cognitivas dele, ele conseguiu entender e criar um método de comunicação muito rápido, que é um estilo de meme. Precisa de um meme informativo. Existe um tino, que é um tino artístico, cara, que às vezes é difícil de você colocar em palavras objetivas. É como se... as pessoas chamam de bom gosto, né? De forma assim... popular se chama de bom gosto, bom senso, né? Mas é uma coisa difícil de você definir em palavras. Que é você olhar uma coisa e saber dar um ar artístico para aquilo. É saber dar um toque de beleza naquilo. O Riso faz isso de forma instintiva. O Riso, apesar dele ser daltônico, isso é muito louco. O Riso é daltônico, muito mais do que eu. O Riso sabe escolher as cores certas. O Riso sabe diagramar um meme. O Riso sabe diagramar uma página. O Riso sabe como fazer com que uma mensagem, às vezes complexa, se torne simples. Este Riso, eu lembro quando eu conheci o Kim, cara.
Foi em 2016, tal, primeira reunião com o Kim. O Kim parecia um deus, né? Porque eu já contei essa história várias vezes. Eu cheguei no MBL. O Kim, ele, por acaso, ele tava dentro de uma sala dando entrevista para 3 jornalistas. Então ele parecia um líder, assim. Parecia que o Kim era tipo um chefão. E tipo, as pessoas, né, estavam lá glorificando ele. Era muito louco. Aí o Rizzo saiu da sala, tal. O Kim saiu da sala, a gente tava conversando e tal. Foi o primeiro dia que eu conheci o Kim. E aí o Rizzo falou alguma coisa pro Kim. E o Kim falou, não, faz de tal jeito. Aí o Rizzo falou pro Kim assim... Kim vai tomar no cu, você não sabe o que você tá falando, você só fala merda. Aí eu pensei, mano, como que ele responde assim, tipo, pro chefe, tá ligado? Pro Kim, né? Não é o Kim que é o cara. Ao longo do tempo, cara, eu fui entendendo essa relação. Eu falei, não, peraí, não tem nada a ver. Agora eu entendi como é que as coisas são. E quem tá de fora realmente não consegue entender. Então por que eu tô dizendo isso? As pessoas que respondem ao Rizzo aqui, eu nem tô falando do Renan ainda, tá? As pessoas respondem ao Rizzo não por medo. Porque existem 2 tipos de respeito. O respeito por medo e o respeito por admiração. As pessoas respeitam por admiração genuína. O cara fala assim, Rizzo, me dá o que você acha disso daqui? Não é por medo de tomar uma represária dele. É por, mano, se o Rizzo falou que tá bom, eu sei que tá bom. O Kim pede conselho pro Rizzo, eu peço conselho pro todo mundo. O Rizzo ele é um líder de comunicação da Memelândia. Esse tipo de coisa acontece com o Renan, elevado ao quadrado. Porque o Renan... ele tem um outro tino. O Renan não é o melhor cara do mundo para fazer meme. O Renan não é o melhor cara do mundo para organizar as coisas. Ele não é o melhor cara do mundo para ter uma disciplina numa coisa. Mas o Renan, ele é o melhor cara para imaginar coisas que às vezes você não imagina. Então, por exemplo, quando você vai pegar, por exemplo, a revista Valete. A revista Valete, ela não foi executada pelo Renan. Não é o Renan que vai lá e programa tudo. Mas ela foi imaginada, ela foi idealizada, ela foi direcionada pelo Renan. O Renan, ele faz de fato o papel de um CEO. E o Renan, inclusive, ele tem até os defeitos clichês de um CEO. Ele é meio doido, ele é desarrumado, ele é desorganizado, ele é louco. Ele parece até um personagem de quadrinhos que vai fazer o papel de um CEO. Então, quando as pessoas vêm aqui e perguntam e pedem orientações para o Renan, não é porque elas têm medo de represária, muito pelo contrário, porque elas admiram genuinamente o Renan e elas esperam tirar um pouquinho da sabedoria dele para direcionar a sua própria atividade. Entendeu? Então, quando o Renan liga pra alguém e a pessoa fala 2 horas com o Renan, ele não tá falando com o chefe, cara. Ele não tá com medo do chefe, tem que falar... Não. Ele está numa conversa onde durante aquelas 2 horas o cara vai tentar sugar o máximo possível pra pegar e falar, agora o Renan me direcionou. E isso acontece de forma espontânea. É por isso que todas as pessoas que brigam com o MBL em alguma instância dizem, eu odeio o Renan. Porque as pessoas sabem que a maior parte disso aqui saiu da imaginação do Renan. Ele é o executor de tudo? É claro que não. Nesse momento, por exemplo, ele não está executando essa live. Mas essa live foi, em alguma instância, imaginada pelo Renan. Então, quando você fala que é um absurdo o Renan... Como é que ele falou? Ele se choca falando o quê? Sobe lá. Cadê ele? Eu estou chocado que o Renan é presidente de honra da missão. Cara, isso mostra um desconhecimento tão grande do que é isso daqui. Como é que você se choca vendo que o Renan é presidente de honra da missão, cara? Como que você se choca com isso, cara? Pelo amor de Deus, cara, é a coisa mais natural do mundo, né? Enfim. Que, aliás, se vocês quiserem ver evidências disso, lá para 2017, eu era talvez a figura mais falada do MBL e os bolsonaristas na época gostavam muito de mim e eu via muito assim, o MBL precisa de você, Arthur, mas você não precisa do MBL, né? Esse Renan não sei o que lá. Pegue os meus vídeos de 2017 falando, cara, vocês não conhecem o Renan. O Renan é foda, o Renan não sei o que lá. Isso eu tô falando lá em 2017, antes de ter o MBL com todas essas pessoas, antes de ter a Livro Amarelo, Missão, papapá. Por quê? Porque isso foi espontâneo, isso foi genuíno. E na época, teoricamente, né, eu não precisava do MBL, mas o MBL precisava de mim. Entendeu? Então, vamos entender isso daí. Vamos lá. Respondendo a sua legislação, membro nato não acumula voto e vota apenas se estiver em diretório. Ele não leu o estatuto? Claro que não. E presidente de honra é uma tradição que será mantida na missão para que nossos valores sejam sempre resguardados. É como se fosse... puta, cara, eu nem sei que analogia usar. Não tem o que falar assim. É muito claro, o presidente de honra da missão tem que ser o Renan. Isso demonstra a teoria dos 3 votos do imperador Renan. Desmonta, né? Sua animosidade o impede de ver o básico, talvez por nunca ter tentado nada sério e complexo em sua vida, além de uma importante banda
Além de uma importante banda em Imbu que contava talvez com 4 membros, né? Pois é, Nando Moura, você coordenar um time de milhares de pessoas é uma coisa um pouquinho mais difícil. 15. Achou que estava ridículo? Calma que piora. O metaleiro propõe uma teoria conspiratória muito particular e sacana, de que usamos fundo eleitoral de outros partidos para financiar a missão via fraude e golpe. Isso aqui é muito, muito interessante, tá? E eu vou te dizer, como ele cita nominalmente várias pessoas, eu que sou um cara contra processos, eu acho sim que a gente deveria pegar todas essas pessoas, eu vou até ver se essas... Ah, você citou o cara nominalmente, você está falando que ele fez uma fraude com fundo partidário de outro partido, então você envolveu inclusive outro partido. Então agora você vai ser processado e você vai ter que responder, você vai ter que mostrar direitinho como é que funcionaria essa fraude. Eu acho que é o mínimo, tá? Eu acho que é o mínimo. Novo membro da Valete, vamos ver quem entrou. O Douglas, tamo junto, já dei like na live, hein? Vamos lá. O músico cita que o partido passou de 32 para 73 mil assinaturas coletadas, ele usa esse termo, tá? Assinaturas coletadas, em um mês, após algum dos seus membros serem remunerados por participarem de campanhas eleitorais, insinuando que o valor teria sido usado para impulsionar a coleta de assinaturas. Sua argumentação é tão ridícula que inclui, entre os golpistas e fraudadores, o candidato a prefeito de Curitiba, Neile Prevost. Membro do União Brasil sem ligação alguma com a missão. Então assim, ele acha que o Neile Prevost, um cara que eu nem conheço ele, que foi o candidato que o Bétega falou, eu vou votar no Neile Prevost. Ele usou fundo partidário de outro partido para ajudar o presidente de honra da missão, Renan, a mamar no fundo eleitoral com sua família através da criação da missão. Cara, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Aí, desce aí. Ele erra e demonstra falta de habilidade cognitiva, confundindo coleta com validação e ignorando os prazos de coleta e trânsito das fichas em todo o território nacional, pois. Aí, antes de eu ler a nota, eu vou explicar como é que funciona. Deixa eu te explicar, Nando Moura. Você não vai na rua e fala assim, oi, tudo bem? Eu tô aqui criando um partido, tal. Você tem como assinar pra mim? Ah, beleza. Pum! Aí ele pinga lá, sozinho. Ele pinga no sistema do TSE. Eu vou explicar pra você como é que funciona. Vamos supor que eu estou na Avenida Paulista e eu cruzo com a Ana. Oi, Ana, tudo bem? Começou a Ana e tal. Ó, eu tenho um partido assim, você quer apoiar? E depois, vamos supor que depois de todo o convencimento, ela fala assim, não, eu quero te apoiar, mas quando ela coloca o título eleitoral dela, tá? Não é de São Paulo, tô dando um exemplo. É de Roraima. Como é que você faz para isso ser regularizado? E aí eu quero que você entenda que nós não estamos falando de uma ficha. Estamos falando de 2 fichas. Nós estamos falando de centenas de milhares de fichas. Como é que funciona? Peguei o apoiamento da pessoa. Nós, presta atenção, nós criamos, nós inventamos, nós fizemos do zero através do Dr. Souto, que é um gênio, o moleque também. Tem o quê? Quantos anos ele tem, o Couto, hoje? Ele deve uns ter 26? Uns 20 e poucos, Tá, o moleque tem uns 26. O gênio, o Couto é gênio. Ele criou, ele inventou, presta atenção nessa palavra, ele inventou, ele criou algo que você nunca fez na sua vida, um programa, olha que gênio, que você através do celular, olha só, você põe o título de eleitor, você põe o nome da pessoa, o nome da mãe da pessoa e a data de nascimento, e ele te dá o título de eleitor da pessoa, se é válido, então te dá o número, que ninguém sabe o seu título de eleitor de cor, e te dá se é válido ou não. Ó, o seu título tá irregular, não adianta eu pegar a sua ficha. Ó, adianta e tal. Beleza. Anotei o número da pessoa na ficha. Ficha física, é um pedaço de papel. Beleza. O que esse coletor tem que fazer? Esse cara vai ficar o dia inteiro na rua lá. Coletou. Ele vai pegar todas as fichas, ele vai tirar a foto, vai mandar no sistema. O Couto também inventou esse sistema, onde basicamente o cara já fala. Das fichas que você coletou, é um sistema que se comunica direto com o TSE. Sei lá, tô dando um exemplo aqui. Você coletou 20 fichas, tô dando um exemplo. Dessas 20, 18 você pode trazer. 18 tão boas. 2 você pode jogar fora. Porque, sei lá, a letra tá errada, porque a informação não bate, porque a foto já faz isso. Isso já dá uma eficiência absurda. Aí vamos supor, dessas 18 fichas, ele entrega fisicamente, tá, para um capitão que também recebe para isso. E esse cara traz fisicamente para o MBL. Isso já leva mais do que alguns segundos, se você parar para imaginar. Às vezes leva dias. Chega aqui esse pacote de fichas, junto com tantos outros. Nós temos uma equipe aqui, acho que já fiz história disso. Tem uma sala lotada de gente. Essa pessoa pega esse pacote, abre esse pacote, pega a ficha e começa a separar por estado. Então, ó, esse aqui é de São Paulo,
Esse aqui é do Rio de Janeiro, esse aqui é do Paraná. Paraná separa por estado. Separou por estado, você agora vai separar por cartório. Um por um. Então você separa por cartório. Separou por cartório, você vai, organiza em ordem alfabética e faz um lote de 100 fichas. Organizou o lote de 100 fichas em ordem alfabética, você relaciona tudo isso e manda para o TSE. Vou lhe enviar estas fichas. Aí, Nando Moura, sabe o que tem que fazer? Você tem que pegar estas fichas e levar fisicamente no cartório eleitoral daquelas pessoas. Você entendeu o processo? Então, vamos supor que eu coletei a ficha da Ana na Paulista e o cartório dela é do interior de Roraima. Eu tenho que, literalmente, pegar essa ficha fisicamente, trazer para o MBL, separar essa ficha, pagar o coletor, entender para onde ela vai, enviar para Roraima, enviar para a cidade, pegar um cara lá na cidade, o cara levar no cartório e o cartório tem o prazo deles para olhar ficha por ficha para falar está validado. Então, entre a coleta de fichas e a validação do sistema, existe um procedimento. E esse procedimento pode levar 1 semana, pode levar 6 meses. Nós temos hoje, tá? Ao longo da empreitada, nós percebemos, por exemplo, que alguns cartórios, eles simplesmente não cumpriam prazo, eles simplesmente não... Você fazia todo esse trampo, cara, fiz todo esse trampo, e coletei ficha, e separei, e lá levei. Chegava lá, entreguei a ficha pro cara, tá aqui a ficha. A ficha não era validada, porque o cara não tava a fim de trabalhar, mano. Aí você tem 2 opções. Ou você briga, ou mano, tem como você... Ou você desiste daquele cartório. E nós fizemos isso. Alguns cartórios a gente desistiu. Por exemplo, ó, esse cartório aqui, cara, não adianta. Você leva a ficha lá, os caras estão acumulando um monte de ficha, eles não validam nossas fichas, mano. A gente pode brigar, pode ir na corregedoria, e aí vai ser uma briga e tal, e eles vão validar nossas fichas. Ou então a gente pode fazer o seguinte, ficha que for desse cartório a gente não pega mais. Entendeu? E a gente fez isso. Aí existe uma coisa curiosa que é o seguinte, você fala que durante a campanha eleitoral houve uma pausa, hein? Houve uma pausa. Eu não sei se você sabe, Nando Moura. Houve um comunicado do próprio TSE dizendo que durante as eleições, durante a campanha das eleições, eles não iam continuar o processo de validação de fichas, porque eles estavam um pouco ocupados com um negócio chamado campanha, com um negócio chamado eleição. Então não foi que o MBL pegou e falou assim, ó, gente, é o seguinte, é época de campanha, é época de mamar, é época de roubar. Vamos lá, hein? Todo mundo roubando fundo, hein? Todo mundo roubando fundo. Ah, roubamos um monte de fundo. Ah, que legal. Agora nós vamos voltar a coletar. Isso não faz o menor sentido, cara. Mais um argumento que eu não sei, acho que tá na nota, né? Quando da campanha de 2024, o partido já tinha 10 meses a fundação do partido. Nós já estávamos há 10 meses funcionando. Eu não sei se você sabe, existe um prazo legal para você cumprir, né, a execução de um partido, que é de 2 anos. Como é que você vai fazer a estratégia genial de roubar dinheiro público em campanha e você desperdiçar 10 meses da fundação do partido? Só que aí você pega numericamente, porque às vezes compensa. Você fala, não, beleza, eu vou aqui 10 meses, finjo, de repente eu dou aquela paulada na eleição porque eu tô roubando um monte de fundo. Os números mostram justamente o contrário. Se você pegar de fichas validadas, na época tinha, não lembro agora, 500 e... Eu não lembro agora, vamos por 500 mil. 547 mil. Há um custo médio de R$4 por ficha, que é muito mais do que isso, tá? Porque você tem R$3 de ficha só por coletor. Só o que a gente anunciou. Você vai anunciar, você vai coletar ficha, nós vamos te pagar R$3, tudo oficial. Só que tem todos os outros custos. E o custo de motoboy? E o custo de envelope? E o custo da separação, que é maior inclusive do que da coleta? E o custo de envio novamente? E o... Vamos pôr, para chutar para baixo, um custo de 4, que não é, mas vamos pôr para baixo. Então o MBL gastou durante 10 meses pelo menos R$2 milhões, pelo menos, tá? Vamos arredondar para baixo, R$2 milhões, para que na época da campanha a gente conseguisse roubar o quê? Quanto ele falou que é? 300 mil? 300 mil? É 315 mil. 300 mil reais. Então a gente gastou R$2 milhões para que na campanha a gente roubasse 15%. Cara, só não faz sentido. Só não faz sentido. Mas vamos lá, vamos continuar. Vamos lá, vai descendo.
Quando as campanhas eleitorais iniciaram, o partido já possuía mais de 124 mil apoiamentos validados registrados no TSE. Lembrando, apoiamento validado é uma coisa, ficha coletada é outra. Mas tudo bem, vamos lá. 124 mil apoiamentos validados. A quantidade mostrada no sistema do TSE é de fichas validadas em cartões eleitorais, apesar de todo o empenho em criar insinuações a respeito da formação da missão, Moura desconhece totalmente o processo, parecendo uma criança falando de equações complexas. Desce. 20. A coleta e envio para checagem, separação logística de envio para os cartórios, entrega, período de impugnação e análise das fichas leva cerca de 3 meses com muita sorte, até que o valor seja computado no sistema, o que desmente totalmente sua alegação. Que também não faz o menor sentido, realmente, existe um delay ali, né? Eu nem lembrei disso agora na minha argumentação. Tem mais essa, né? Processo de análise de ficha, pagamento para então, entrega de lotes, fichas de requerimento, prazo de 3 dias para protocolar no SAP, depois dia 5, início do prazo da impugnação, prazo de 5 dias para que os interessados impugnem as fichas de apoiamento, depois no dia 11, 11º dia, né? Início do prazo de análise de fichas do apoiamento, depois de 15 dias, prazo de 15, depois do, sei lá que dia aí, prazo de 15 dias para que seja feita a análise das fichas de apoiamento, dia 26, fim do prazo de análise de fichas de apoiamento, 2, fim do processo de análise das fichas, né? Então, 30 dias aí entre o início e o fim do processo. Desce aí. Cumprido o disposto, aí, isso aí é um print que a ler eu não vou ficar lendo tudo. 21. Nesse sentido, estaríamos fazendo a mais estúpida das estratégias. Num prazo exíguo de 2 anos, iniciado em novembro de 2023, perderemos 10 meses de trabalho para aguardar a chegada de um fundo que seria desviado por 37 pessoas. 22. É isso mesmo. Perderíamos 40% do tempo determinado por lei apenas para roubar dinheiro público e coletar cerca de 41 mil assinaturas, que não perfazem 10% do necessário por lei. Uma estratégia digna de asnos. O problema é que a nossa coleta ultrapassou a casa dos 890 mil fichas e dessas, quase 400 mil já foram validadas. Mais de 1.900 pessoas participaram do trabalho de coleta desde o fim de 2023, devidamente remuneradas, para isso, tudo declarado à Receita. 24. Até o começo da campanha, antes de qualquer fundão, o partido já havia coletado 586 mil fichas, no custo médio de R$4 por ficha. Suposta estratégia não pagaria nem 15% do valor que foi gasto até aquele momento. Envolveríamos nessa estratégia maluca inúmeros candidatos que participaram e venceram eleições, militantes políticos, que muitos nos honram, temos orgulho de todos, tesoureiros de campanhas e inúmeros outros que se juntariam para cometer um crime sem nenhum efeito prático. E aí ele coloca até o gráfico, cara, que para ficar bem visual, né? Gráfico de coleta diária de fichas do Partido Missão, do partido de abril de 2024 a dezembro de 2024. Como está na imagem, as coletas diminuíram após o período eleitoral, dado que estamos cumprindo nossa meta desde o final de 2023. Ou seja, o efeito prático do roubo é o contrário? A gente rouba para coletar menos? Olha lá, Mariane, tamo junto, Mariane, entrou no Valete Plus. Estamos hoje já com 4 pessoas, né? 25. Apenas a cabeça infantilizada de alguém que nunca construiu algo sério na vida, um plano esdrúxulo desse faria sentido. Além de não bater com os dados públicos disponíveis para todos, contraria o bom senso e a lógica pura e simples. Por fim, mostrando desconhecimento ou má intenção, ele cita que os documentos utilizados como base foram retirados do TSE. Mentira. A própria imagem divulgada... eu vi isso daí. A própria imagem divulgada mostra que foram coletados do cartório do 2º ofício de notas de Brasília e não do tribunal. Aí tem um print da imagem. Não, essa foi demais. Eu acho que a nota devia começar com isso, tá? Devia falar assim, o nível da argumentação do Moura é o seguinte: olha, eles estão escondendo coisas de vocês aqui, né? Como se a gente tivesse essa capacidade, né? A gente vai pautar o TSE para o que vai ou o que não vai estar lá. Deixa eu te falar uma coisa, cara. Para cada vez que você pensou em impedir a missão de acontecer, eu te garanto que juízes especializados, promotores especializados, políticos técnicos especializados nisso já tentaram milhares de vezes procurar esse tipo de coisa e não acham, porque a gente fez tudo certinho. Aí ele vai mostrar, olha, saiu do TSE. E aí quando ele mostra o selo, né, do documento que ele tá falando, é de outro lugar. Tá ali, ó, cartório do 2º ofício de Brasília. O Nando Moura, ele quer ser minucioso. Nando, deixa eu te falar uma coisa. A gente já sabe que você cita livros que você não leu. A gente já sabe disso. A gente já sabe que você passa essa vergonha. Agora, quando você vai citar um documento, cara, não é nem um livro gigante, velho. Quando você vai dizer, esse documento... O mínimo que você precisa saber é de onde você tá tirando aquilo, velho. O mínimo, velho.
Sabe, você vai impedir as felinas de conquistar essa missão porque você é um guerreiro war never changes? Faz direito, velho. Faz direito, mano. Sabe, você fica o dia inteiro em casa, velho. Você poderia ter, tipo, sabe, se dedicado um pouquinho só a mais, né? Vamos lá, desce aí. Começamos, Jorginho, esse like. Eu duvido que tenha sido ele que tenha ido lá e pegado. Ele deve ter pedido pra alguém. Pelo amor de Deus, você acha que ele ia O irmão sair dele de deve casa? ter pegado pra ele. Nem irmão, ele deve ter pedido pra alguém, ou algum fã mandou, algum tonto, né?